Convido hoje a meditarmos sobre dois textos bíblicos, o texto do Evangelho de Marcos 2 e também de Colossenses 2. Peço que abram, por favor, aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 2, para o primeiro texto. Nós vamos acompanhar novamente os versículos 23 a 26. E eu gostaria que vocês observassem durante a leitura o seguinte: conforme a atitude de Jesus, qual é o objetivo do sábado? Conforme a atitude de Jesus, que vamos ver aqui no texto, qual é o objetivo do sábado? Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-lhe os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Qual é o objetivo do sábado? Que o homem seja abençoado ou que o homem seja regrado e privado? O sábado é para que o homem seja abençoado ou para que seja privado? Qual das duas? Abençoado. Bom, isso significa então que há certas exceções que permitem descumprir a lei. Certo? Errado. Nenhuma exceção. Deus não deu a lei para que seja descumprida, mas para que seja cumprida. Jesus permitiu os seus discípulos descumprirem a lei conforme o entendimento dos judeus, não a lei conforme Deus tinha lhes dado e estabelecido. Toda a lei de Deus, na verdade, ela foi dada e estabelecida para beneficiar a vida. Porque Deus quer abençoar, porque Deus quer cuidar e não impedir a vida. Olha o versículo 27, Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ou seja, a lei, aqui no caso o sábado, existe para que o homem seja abençoado nesse dia, e não para tornar o homem escravo de regras e regulamentos e privar o ser humano. E o que Jesus ainda acrescenta no 28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Conforme o exemplo que o próprio Jesus aqui deu, Davi e os seus companheiros comeram pães do templo que era permitido apenas aos sacerdotes comerem, porque isso naquele momento era necessário para o cuidado da vida deles. Ao permitir colher e comer, ao demonstrar que Jesus está legislando sobre o sábado, daria para dizer assim, Jesus quer que os judeus entendam que ele é maior do que Davi. Se Davi fez isso, Jesus é maior do que Davi. Ele pode fazer até mais se ele quisesse, porque ele é o Senhor do sábado. Jesus tem a intenção de que os próprios judeus possam compreender que o sábado foi estabelecido porque Deus quer abençoar o homem, e não o contrário, para que ele seja escravizado. E ele deseja que os próprios judeus voltem a essa prática. E por que isso? Porque os judeus conterrâneos a Jesus, eles já não se preocupavam mais com o que Deus queria nesse dia de sábado.
e sim eles haviam tornado o próprio dia de sábado como se fosse um Deus. Eles se preocupavam em cumprir as regras do sábado e não em ter um dia no qual eles podiam ser abençoados com a presença de Deus no meio deles. Eles podiam ter a palavra de Deus, o perdão, a comunhão com Deus, a orientação de Deus. Quer dizer, um dia em que Deus pudesse estar no meio deles, ouvir as suas orações. Originalmente, essa é a ideia. É para isso que é o sábado. Mas não, eles estavam preocupados só com cumprir as regras desse dia. E para que vocês tenham certeza de que realmente esse é o entendimento, o sábado é e foi estabelecido porque Deus quer abençoar o homem, vamos acrescentar aí o texto de Colossenses 2. Abram, por favor. O próprio apóstolo Paulo falando para nós aqui sobre esse assunto, Colossenses 2, do 8 ao 17. Colossenses 2, eu vou lendo e vou pontuando algumas coisas, tá? Colossenses 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado em ouvir o que Cristo diz, e não o que dizem e ensinam as tradições dos homens, como é o caso do que acabamos de ouvir no Evangelho. Os judeus prezavam pelas suas tradições, estavam interessados em cumprir as suas tradições. E aqui diz o quê? Cuidado para que não enrolem vocês com as tradições e crendices. Versículo 9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, Jesus é o quê? Maior do que Davi. Que é o que Jesus acabou de querer demonstrar para os judeus ali no Evangelho. Jesus é maior do que tudo. Diz aqui, ele é a plenitude de Deus. Por isso o apóstolo diz, cuidado, ouçam Jesus. Não as tradições, não os costumes. Porque Jesus é a plenitude de Deus. Ouçam o que ele diz. 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Mais um motivo. Jesus está acima de todo e qualquer poder ou ser espiritual. Acima. Ele tem autoridade sobre todo e qualquer poder espiritual. Por isso, ouça o que ele te diz. Ele é a plenitude de Deus, maior do que todos os poderes e forças espirituais. Ouçam o que ele diz. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Como é que é isso aqui? O 12 continua. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Em outras palavras, vocês que creem, vocês foram ligados a Jesus pelo santo batismo. Vocês foram abençoados com tudo que Jesus fez e é. E ele diz aqui, vocês foram perdoados dos seus pecados. Vocês receberam uma comunhão, vocês foram postos juntos com Jesus. Ou seja, em outras palavras, gente, como é que vocês são abençoados? Ou como é que nós somos abençoados? Como é que as pessoas são abençoadas? Guardando as regras do sábado? O que ele diz aqui? Quando vocês ouvem Jesus. Vocês foram abençoados quando vocês foram colocados nele. Quando vocês foram batizados.
Vocês foram perdoados dos pecados. Vocês foram unidos a Ele. Vocês são abençoados quando são postos em Cristo. E vivem nessa comunhão com Cristo. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Quer dizer, Cristo nos libertou, vocês que são ligados a Cristo, nós que fomos batizados, nós fomos libertados também dos preceitos da lei como condição para a salvação. É o que ele acabou de dizer aqui. Olha ali, ó. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças e que nos era prejudicial. Haviam ordens para vocês cumprirem. Isso era a condição para vocês serem salvos. E Jesus fez o quê? Cancelou este escrito, removeu-o inteiramente, diz o texto, encravando-o na cruz. Quer dizer, quando Jesus pagou o pecado na cruz, acabou a força e o poder de qualquer lei. Porque você não é salvo pela lei, por certos preceitos. Você é salvo por causa daquilo que aconteceu na cruz, que Cristo fez. Quer dizer, aquilo lá me dá salvação. Então, com a morte de Cristo na cruz, as outras coisas todas perderam o seu sentido para a salvação. Aliás, não davam salvação. A lei servia para nos conduzir até esse momento, até Cristo, onde de fato a salvação é concedida. 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus nos libertou dos poderes e forças espirituais que existem, diz aqui, né? Despojando os principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. De novo, Jesus é maior, é o Deus pleno, está acima, tem autoridade sobre todo e qualquer poder espiritual. Ou seja, se você tem Cristo, você tem o quê? Tudo. O perdão dos pecados. Você foi colocado junto com Ele. Ele é maior do que todo e qualquer poder espiritual que existe. Ele é o Senhor. Ou seja, nós somos abençoados como? Quando? Quando nós somos postos juntos com Jesus. É assim que Deus abençoa o seu povo. Por isso Deus deu o seu Filho. Olhem o 16 agora. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida. Tu comeu isso? Carne de porco não pode. Tem que comer só verdura. Tem que ser vegetariano. Não pode comer tal coisa, tomar tal coisa. Não pode, é proibido. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, o que Deus sempre quis é abençoar o seu povo. E por isso Deus havia estabelecido o dia de sábado. Originalmente é o dia, daria para dizer assim, de Deus com as pessoas. Só que isso, diz ali no versículo 17, era uma sombra daquilo que ia acontecer de forma real com a vinda de Jesus. E Jesus veio. E ele foi dado para nós. Vocês foram batizados, nós acabamos de ver isso no texto anterior. Nós fomos colocados na comunhão com o Senhor Jesus. E isso é, gente, muito mais, portanto, do que guardar o sábado. Porque o sábado era a sombra desse ato, do estar com Cristo, da vinda de Cristo. Agora, o Deus com as pessoas não é mais restrito ao sábado, mas a partir da comunhão com Cristo, o Senhor se faz presente sempre. Nós temos
sempre e constantemente o perdão dos pecados, a presença de Deus e seu amparo, não só no sábado, mas quando essa comunhão está estabelecida. Nós temos isso aqui todo dia, de sábado a sábado. A presença de Deus, o amparo de Deus, o perdão dos pecados. Nós andamos diariamente e sempre como filhos de Deus e herdeiros do Senhor. É isso que nós temos com a comunhão com Cristo Jesus. Por isso, gente, eu muitas vezes me entristeço em dias como hoje à tarde, como tantos outros sábados e outros momentos, porque para muitas pessoas o inverno, por exemplo, é frio demais para ir no culto. Para levar as crianças na escolinha dominical, para ir no estudo bíblico, é muito frio. Só que eu vejo os pontos de ônibus cheios de idosos para ir no baile. Para esses idosos não é frio demais? Para ir no culto é? Interessante. Eu vejo pais levando os filhos no parquinho, no aniversário, no futebol, no balé. Para a escolinha é frio. Eu vejo também muitos indo a todo e qualquer evento social. E parece que para tudo a gente se agasalha e vai. E aí eu começo a perguntar o seguinte: será que não está aí havendo uma falha no valor e importância que a gente dá para a comunhão com Cristo? Deus tinha dado o sábado no Antigo Testamento para que tivesse um dia onde Deus estivesse lá com as pessoas. Nós acabamos de conferir que Deus nos deu o privilégio de nós não termos mais Deus apenas no sábado, mas quando Deus nos dá a comunhão com o seu Filho, nessa comunhão com Jesus, nós temos a presença e o amparo de Deus de sábado a sábado, todos os dias. Nós temos os céus abertos, nós temos o perdão, nós temos tudo. Nós somos filhos de Deus, somos do seu reino. Então, será que quando às vezes a gente deixa essa comunhão aqui para trás porque está muito frio ou qualquer outro motivo, será que não é porque às vezes a gente está deixando de valorizar como deveria estar valorizando essa comunhão? O que vocês dizem sobre isso? Cada um, qual é a sua resposta? E eu quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. Deus, na verdade, continua querendo abençoar a todos, como sempre foi. E a comunhão com Cristo, ela é mais do que guardar o sábado do Antigo Testamento. A comunhão com Cristo, ela é mais do que ter as sombras das bênçãos de Deus. É ter o próprio Deus. É ter a própria bênção. E a bênção é o quê? É Jesus e tudo o que Ele é e faz. E para quê? Para que, como o próprio Jesus disse, para que onde eu estou, vocês também um dia estejam. E isso tudo, gente, vocês receberam, nós recebemos. Desde quando vocês foram batizados, cada vez que vocês vão à Santa Ceia, que vocês ouvem a palavra, essa comunhão Deus nos deu, gente. O perdão dos pecados e tudo aquilo que Jesus é e fez. E Deus nos deu para que a gente não tenha isso apenas no sábado, mas de sábado a sábado, como eu já disse. E como frisa o versículo 16, para que ninguém mais possa nos julgar. Nem o diabo não pode mais chegar diante de nós e dizer: ó, eu te conheço. Ninguém mais nos julga. Por que não? Porque Cristo resolveu o nosso problema. Ele cuidou do meu pecado. Ele abriu os céus. Nessa comunhão, ninguém, nem nada, pode mais nos julgar. A salvação é nossa. E ponto final. Por isso, irmãos, o que eu quero dizer a vocês é assim: se Deus nos deu tudo isso, e de fato nos deu, cuidem disso, gente. Esse é o meu pedido para vocês. Cuidem carinhosamente dessa comunhão que vocês receberam. Valorizem o batismo de vocês. Valorizem. Vistam a camisa. Pô, eu fui feito um filho de Deus.
Viva o Filho de Deus. Seja o que você é, sem medo. Valorize de verdade, continue a valorizar de verdade o culto, a pregação da palavra, a Santa Ceia. Por quê? Porque é nesses meios que Deus nos fortalece e preserva nessa bendita comunhão com Cristo Jesus, na qual nós temos tudo, na qual nós temos a salvação, a presença de Deus de sábado a sábado, em todo o nosso viver, o seu amparo e os céus como nossa herança. Que Deus conceda que nós possamos hoje nos fortalecer, primeiro no fato de aquilo que a gente tem. Deus não nos deu a sombra apenas, mas Ele nos deu o próprio Filho. Aquilo que era sombra, vocês têm o privilégio de ter de forma integral. O próprio Filho. Isso vocês receberam, nós temos. Que Deus conceda agora que nós todos possamos ter a consciência disso e então valorizar devidamente essa comunhão, com o devido valor que ela tem, porque é nessa comunhão que nós temos tudo, conforme nós acabamos de ver. E tenham a certeza no seu dia a dia que vocês podem, nessa comunhão, contar com o Senhor na vida de vocês. Não só no dia do culto, mas do dia do culto até o próximo dia de culto. Por quê? Porque Deus nos deu o seu Filho para que nessa comunhão a gente viva. Um sábado que dura uma semana. Um sábado permanente, onde a gente sempre pode contar com o Senhor e ter essa certeza de sua presença e de seu amparo em nosso viver. Que Deus conceda a cada um de nós essa fé, esse fortalecimento, essa consciência e a tranquilidade por vivermos nesta comunhão. Amém.